Paz do Senhor Jesus seja com todos. Essa é a nossa segunda aula do curso de Educação Cristã. Veremos nessa aula a educação na Bíblia e no Antigo Israel, a educação no judaísmo, o ensino na Igreja Cristã no primeiro século, o processo de comunicação, a comunicação no ensino cristão e a linguagem corporal. Começando com a nossa teoria educacional, a educação na Bíblia e no Antigo Israel. Inquestionavelmente, Deus é o primeiro professor. Eu não sei o que Adão sabia. Ele foi construído já adulto, imagino. Dizem que a maturidade completa do ser humano é alcançada aos 24, 25 anos, né? A partir daí, devido à queda, o pecado entrou na criação, ele perde a sua imortalidade e começa a degeneração do corpo, culminando com a morte. Mas o auge, 24, 25 anos. Então eu imagino que Adão tenha sido criado com 24, um estado completo, né? O equivalente a o que seria hoje os nossos 24, 25 anos. Maturidade de alguém com 24, 25 anos, maturidade física. Agora, o que ele sabia? Eu acho pouco provável que Adão tenha recebido uma biblioteca, apesar que quando a gente lida com Deus, o impossível se torna possível com uma facilidade tremenda, né? Mas a gente tenta raciocinar o quanto que Adão sabia. Mas pelo texto bíblico, a gente percebe que Deus dava algumas orientações, o que ele deveria fazer, a sua missão de crescer e multiplicar-se, de dar nome aos animais, o fruto que ele podia comer, que é da árvore da vida, o fruto que ele não poderia comer, que é o do conhecimento do bem e do mal. Então, com certeza, nós vemos Deus ensinando Adão e Eva, nossos primeiros pais. Então, com certeza, Deus é o primeiro professor. Não o primeiro, mas ele é o maior, né? Porque se ele é a verdade, ele é a fonte de todo o verdadeiro conhecimento, né? Então nós estudamos a verdade, nós buscamos a verdade, a ciência busca a verdade. Nós, estudantes da Bíblia, não estamos procurando a verdade, nós estamos procurando uma interpretação correta do texto. A verdade a gente já tem, que é o Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada. Mas a nossa preocupação como estudantes da Bíblia é ter certeza que o que a gente crê é o que a Bíblia diz. Deus o primeiro ensinador. Olha que interessante esse texto aqui, ó. Em Hebreus 1, capítulo 1, fica claro que ele tem falado, ensinado desde o início. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. O apóstolo João disse que a graça e a verdade vieram através de Cristo. É incoerente dizer que antes não havia graça nem verdade. Não. A graça atingiu sua estatura perfeita em Cristo, na vinda do Messias, e a verdade atingiu seu ápice, o seu complemento, o seu topo, não o topo da existência, mas o topo da revelação. O topo da revelação foi alcançado através de Cristo. Então, tendo Deus falado de muitas maneiras aos pais, aos profetas, falou-nos nesses últimos dias ao Filho, através do Filho. Como é que Deus falou? Ele falou do céu direto e audivelmente, no batismo, na transfiguração. No batismo muitos ouviram, na transfiguração, Pedro, Tiago e João. Esse é meu filho amado que me traz alegria, que me dá prazer. Então, ele falou através de sinais visíveis, do arco, do arco-íris, né? É uma aliança de Deus com a humanidade, que a humanidade não seria destruída com água, mas será destruída com fogo, mas pelo menos com água não, né? Escreveu em tábuas de pedra. Tábuas são lâminas, né? Houve uma época que eu imaginava que tábua era uma ripa de madeira. Mas tábua é uma lâmina, pode ser de madeira, pode ser de pedra. Então, lâmina de pedra,
Comunicou-se através de animais, aquela história da mula de Balaão. Comunicou-se através de seres espirituais, os serafins, né? Sobre o trono de Deus clamando Santo, Santo. Falou através de sonhos e visões, ele falou muito com sonhos e visões, inclusive para pessoas não salvas. Os profetas tinham sonhos e visões, que era como Deus, uma das formas como Deus falava com os profetas é através de sonhos e visões. Mas alguns não salvos, alguns até idólatras, tiveram sonhos, revelações de Deus para propósitos definidos. Por exemplo, o faraó, na época de José, que foi uma porta para José sair da prisão e se tornar governador, uma porta aberta, uma porta que Deus abriu, e o Nabucodonosor, na época da Babilônia, e o Daniel interpretou o seu sonho. Mais do que interpretou, Daniel disse qual era o sonho, né? Lindo isso. Falou através de narrativas. Grande parte da Bíblia são narrativas, grande parte. E fulano fez, falou, pulou e tal. Então você pode olhar aqui grande parte dos relatos, por exemplo, de Gênesis a Esther, narrativa de como a humanidade se expandiu, pecou, a chamada de Abraão, o início do povo de Israel, até Esther ali na Pérsia. Falou, escreveu em paredes. Belsazar, né, estava zombando de Deus, né, um banquete usando material do templo, e aí apareceu aquele dedo na parede, escreveu Mené, Mené, Tekel, Parsim. Conta-se que um pregador que não estudou, né, pegou aquele texto e disse, olha lá, o que Deus escreveu, Mené, Mené, Tekel, Parsim, que significa Mané, Mané, por que fazes assim? Esse é o problema de não estudar, né? Acaba inventando história. Falou através de linguagem poética. A poesia hebraica é diferente da poesia que nós comumente entendemos, que é rimas, né? São rimas. Nossa poesia são rimas. Nossa poesia hebraica são paralelo de ideias. Então são uma frase aqui, aí vem outra frase falando a mesma coisa, ou a segunda frase fala o oposto, ou a segunda frase amplifica a primeira. Isso é a poesia hebraica, é um paralelo de ideias. Você vê isso muito em Jó, você vê isso, Provérbios fica claríssimo, né? O justo, mas o ímpio, ou seja, o contrário. É só dar uma lida lá que eu não vou me ater a isso, mas só para você entender que a poesia hebraica é paralelo de ideias. Falou através de linguagem jurídica, as leis da Torá são 613, alguém contou, um rabino contou, 613 mandamentos, 365 não faça, e 248 faça. É uma linguagem jurídica, são leis cerimoniais, leis morais e leis civis para a nação de Israel que começava ali no Sinai. Ou pelo menos está sendo organizada. Ela começou, na verdade, ali no cativeiro do Egito. O povo, né? Mas como uma nação organizada, uma nação com um código jurídico, uma nação com uma liderança definida, começou no Sinai. Falou em condição humana, o ápice, o auge da revelação, ele mesmo veio em Cristo Jesus se revelar. Alguém disse assim, se o que Deus fala é tão importante, por que ele não vem pessoalmente nos falar? Ele veio, falou, mas o crucificaram. A educação no contexto judaico. Deus chamou Abraão para ser o pai de uma grande nação, que seria Israel. Na verdade, duas nações, né? Uma nação biológica, Israel, e uma nação espiritual, que é a igreja. Por isso que Israel se tornou uma nação especial, porque ele recebeu uma revelação especial. Deus não chamou Israel para ser salvo. Só Israel. Isso é um equívoco. Deus queria salvar só Israel, Israel rejeitou e Deus resolveu salvar todo mundo. Isso é um absurdo. No início de Gênesis a gente vê que Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Gênesis 12. De ti farei uma grande nação e abençoarei todas as famílias da terra. Sempre, sempre, o objetivo de Deus era abençoar todas as famílias da terra. Mas a partir de Israel. Essa é a diferença.
Deus se revelou a Israel. Por que Deus escolheu Israel? Por causa de Abraão. É o pai da nação, né? Porque Israel sempre foi um problema para Deus, mas Deus tinha um compromisso com Abraão e os patriarcas. E o projeto era Deus se revelar a todo mundo, Deus salvar todo mundo, mas a partir de Israel. Então a revelação começou a ser dada a Israel. Israel deveria tomar posse, viver e ensinar ao mundo todo essa revelação. Essa era a ideia inicial. E isso fez de Israel uma nação singular. Por exemplo, Israel era a única nação monoteísta da história, ou até da história antiga, né? Depois surgiu o islamismo e o cristianismo, que é uma continuação da religião dos profetas de Israel. No Egito houve um período, uma gestão rápida de um faraó que promoveu um Deus como único, mas ele não sobreviveu muito para contar a história, né? Não deixaram. Então Israel era a única nação monoteísta, com um só Deus do mundo antigo. E isso é reflexo da revelação, porque todas as outras religiões são politeístas, vários deuses. A criação, só há um Deus, no dilúvio há um só Deus. Agora, as histórias da criação e do dilúvio pagãos, não digo pagãos, porque pagão é não cristão, né? Das nações idólatras, politeístas, está cheio de deuses imperfeitos, deuses cruéis, deuses vingativos. E então até a revelação, a verdade da criação e do dilúvio foram contaminadas pelo politeísmo, né? E pela falta da supervisão do Espírito Santo. Se você quiser pesquisar, né, a Epopeia de Gilgamesh fala de um dilúvio, mas todo politeísta. Enuma Elish também fala da criação toda politeísta. Então, isso mostra a importância da revelação para Israel, para o povo de Deus, para a ascendência do Messias, né? Jesus, que passou por toda a história. Na verdade, se você observar, a história bíblica é a história da família do Messias. A partir de Adão, Sete. É a família do Messias que manteve a confiança na promessa messiânica, manteve a história, primeiro por tradição oral, e depois manteve a história pelo texto sagrado escrito a partir de Moisés. A Bíblia é a história da família do Messias até a chegada do Messias. E essa esperança, e a luta, e o combate físico e espiritual. Então veja a Bíblia sob essa ótica. E isso influenciou tremendamente a educação de Israel, porque era uma nação teocrática. O que é teocracia? Governo de Deus? Não. Governo de Deus através de alguém escolhido por ele. Deus governaria o Éden através de Adão, Deus governou Israel através de Davi e os seus reis, Deus governou o povo no deserto através de Moisés, Deus governa a igreja através dos seus anjos, dos seus líderes, Deus governa a família através do marido, que tem a responsabilidade, não o privilégio, mas a responsabilidade de cuidar de tudo diante de Deus. E Deus vai governar no milênio através do Messias Jesus. Então, teocracia, Deus governa através de alguém. E isso, Israel estava intimamente relacionada à sua gestão como nação e à sua fé. O Brasil não, o Brasil é laico. Religião e Estado, teoricamente, ou pelo menos pela Constituição, não se misturam. Mas Israel, a religião e o Estado estavam intimamente relacionados. A lei de Israel era a lei de Moisés, a lei do Sinai. Enquanto as demais nações focavam o aspecto místico da religião, da mitologia ou especulações filosóficas, os hebreus, que é outro nome para israelitas, hebreus, na sequência histórica, hebreu, israelita, judeu e recentemente israelense, que é o naturalizado ou nascido em Israel, cidadão de Israel. Então, na sequência histórica, hebreus, depois foram chamados israelitas, depois judeus. Os hebreus ressaltavam as evidências históricas ou os atos
presenciais de Deus na história. Então, enquanto a cultura, a educação dos idólatras se baseava em especulações, é claro, se eu não tenho uma revelação, quem criou? Por que criou? Quando criou? Como é que foi? Quem foram os primeiros pais? Como é que surgiu a vida na Terra? Isso vai gerar especulações, filosofias, tentar interpretar racionalmente. Agora, no caso dos hebreus, eles não especulavam, eles só estudavam o que foi revelado. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, vamos entender o que está escrito. E houve o Éden, vamos entender o que está escrito. E houve um dilúvio, vamos entender o que está escrito. Então, a educação dos hebreus era focada na revelação, enquanto das outras nações era focada em especulações. Os hebreus ressaltavam as evidências históricas ou os atos presenciais de Deus na história. Essa foi a principal razão pela qual a cultura hebraica deu pouca ênfase a questões filosóficas e a investigações científicas e ressaltou a literatura como método para ensinar os preceitos divinos. A cartilha do menino judeu era a lei. A cartilha para o beabá para a criança era a lei. Não sei como que era o texto, o que eles faziam, mas a gente sabe que era a lei a base para aprender a ler. Conheço pessoas que aprenderam a ler lendo a Bíblia, forçando e aprenderam a ler com a Bíblia. Há escolas confessionais como a Adventista, meu sobrinho está estudando ali, e o beabá é em cima de histórias bíblicas. Que lindo isso, né? Pena que não é algo nacional, né? As nossas escolas não só descartam a Bíblia e a revelação divina, como muitas vezes combatem. Você ser laico é uma coisa, agora você ser anticristão é outra. Não vamos falar de religião. Tudo bem, porque eu também não quero que fale das outras. Não vai falar da minha, mas também não fale das outras. Legal. Agora, combater a minha, aí é complicado. Ser um laico, separar as coisas, tudo bem. Mas combater a minha fé, isso eles fazem. No ambiente familiar, a nação de Israel seria regida pela teocracia, já falei sobre isso. Ou seja, o governo divino através de pessoas ungidas, escolhidas e capacitadas por ele. Ungido significa escolhido e capacitado. Já falamos que a base dessa teocracia é a lei mosaica. Vaux explica que não havia escolas e as crianças recebiam dos pais a instrução moral e religiosa. No início não havia, né? Depois a educação foi transferida para as sinagogas. Após o cativeiro babilônico, a sinagoga, que passou a ser um centro de estudo da Torá, passou também a ser um centro alfabetizador. Meu sonho é que as igrejas sejam um centro de alfabetização. Eu já fiz isso em Curitiba. Quando cheguei em Colombo fiz isso também. Começou bem, só que esbarrou numa questão. Voluntários. Conforme cresceu a demanda, cadê os voluntários? O povo que canta, viu? Mas não havia voluntários para alfabetizar. E acabou o projeto, tanto em Curitiba como aqui. A gente tem que rever nossos conceitos, né, irmãos? Acho que o melhor louvor... Eu amo louvor, eu sinto Deus, eu glorifico a Deus no louvor. Mas ainda o melhor louvor é você socorrer o necessitado. É você ir atrás dos perdidos. É você praticar o bem. Eu não consigo nem achar um versículo bíblico para justificar isso, porque é a Bíblia toda. Leia Amós. A preocupação de Amós com o social. Só Amós, não precisa ler o resto. Quer dizer, depois você lê o resto, mas leia Amós para você ver. É assustador, irmãos. Se a igreja acha que ficar nas quatro paredes cantando é o que agrada a Deus. Aí o texto vai explicar, né, que a criança fica com a mãe, depois passa, principalmente o menino passa para os pais, o pai que vai ensinar uma profissão. Aí você dá uma boa lida, porque não justifica eu explicar o que já está bem explicado aqui. A menina e o menino começavam cedo a aprender suas profissões, a mulher como
aprendia a ser uma boa dona em casa, e o menino a profissão do pai. O Senhor Jesus era carpinteiro, com certeza, porque José era carpinteiro. Quando fala que Paulo era fazedor de tendas, ele trabalhava com couro e fabricava tendas e outros objetos com couro, deduz-se que os pais dele, o pai dele era fazedor de tenda, consequentemente o avô dele era fazedor de tenda, então era um legado. Você ensinar ao seu filho a sua profissão, que seria o ganha-pão do filho, e torná-lo alguém útil para a sociedade, né? Então, que o Senhor Jesus era carpinteiro, a dedução lógica que Paulo tinha seus pais fazedores de tenda, é uma dedução lógica. Que Pedro, Tiago e João eram pescadores porque seu pai era pescador, é uma dedução lógica. Pelo sistema de ensino da família em Israel. O ensino através da tradição oral. Como é que a Bíblia chegou até Moisés? Porque o primeiro a registrar o texto bíblico foi Moisés, que ele escreveu a Torá, né, os 5 primeiros livros. Mas como ele escreveu Gênesis sem nasceu lá no começo de Êxodo? Claro que tem a ação sobrenatural de Deus, mas a gente tem que entender que o sobrenatural só age, ele age quando o natural não funciona. E o natural funcionava. Eu creio que Deus atuou na revelação, mas tem um mecanismo natural. Qual é o mecanismo natural? A tradição oral. Era comum naquela época os pais passarem para os filhos a história da sua família, a história antiga. E principalmente a família do Messias, que tinha, aí que entra o Espírito Santo, né? Então nós tínhamos o pai passando para o filho a história desde Adão, passando por Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, com a supervisão dos mais antigos, que ficavam ouvindo se a história estava bem contada. E com a suprema supervisão do Espírito Santo para que a história não fosse contaminada pelas mentiras, como aconteceu nas narrativas dos pagãos, dos idólatras, dos politeístas. Pagão é um termo que significa não cristão, isso é só depois da era cristã, né? Mas é o pagão, né? Não tinha fé de Israel, embora o termo é um pouco anacrônico, fora de época. Pagão era cristã. Mas vocês entenderam, né? Idólatras, politeístas. E essa tradição oral, que era ipsis literis, palavra por palavra, supervisionado pelos antigos e supervisionado, acima de tudo, pelo Espírito Santo, mantiveram a história desde Adão até Moisés registrar. Aí, a partir desse registro, o texto era a autoridade, né? Se a tradição oral repetia o texto bíblico, aí ficava mais fácil. Isso é estranho para nós, mas naquela época era fiel realmente, havia uma preocupação com a fidelidade do conteúdo. E ainda mais com a supervisão do Espírito, né? Aqui está uma imagem dos pais, os anciões, contando história aos mais novos, quer dizer, os pais contando aos filhos com a supervisão dos avós, né? Sempre eram 3 elementos básicos, né? Opa, o avô falou, essa parte está errada, repete assim, bababá. Então havia pais para os filhos com a supervisão dos mais antigos. E a gente percebe, principalmente o estudo do original, que as histórias eram contadas de tal forma que a construção das frases facilitava a memorização. Por exemplo, a história da criação. Primeiro dia, tal coisa. Segundo dia, tal coisa. Terceiro dia, tal coisa. Isso aí ajudou bastante na memorização. Até uma criança hoje sabe. O que aconteceu no primeiro dia? Ele guarda. Segundo dia. Terceiro, quarto. Então, a revelação foi demonstrada didaticamente, pedagogicamente, para uma metodologia adequada para a memorização. Então havia contos, provérbios, baladas, canções ou cânticos, tudo. É interessante, né, que a melhor forma de você guardar um texto é cantando ele. Outro dia eu falei assim que eu não lembrava da sequência dos profetas menores, eu não consigo guardar. O resto eu guardei, mas os profetas menores eu me perco todo. Aí uma irmã cantou um hino com a sequência dos livros da Bíblia.
ela guardou o hino, a sequência dos 66 livros, com o hino. E eu não lembro o hino, mas se lembrasse o hino, eu lembrava da sequência. Abraão deve ter preservado as memórias do seu passado, ok. O texto está bem escrito, não há necessidade de falarmos. Quem eram os professores de Israel? É quem tinha acesso ao texto bíblico. Hoje você tem Bíblia escrita no papel, hoje você tem Bíblia no celular, você tem Bíblia por tudo que é lado. Mas naquela época os pergaminhos eram caros, os papiros eram caros, muito caros, e a cópia era um manuscrito, escrito à mão. Imagine escrever todo o texto bíblico à mão. Então, por causa do preço, por causa da dificuldade em se reproduzir cópias, normalmente a comunidade tinha uma cópia de cada rolo. Quando tinha todos os rolos, né, estou falando da Bíblia hebraica. Então, quem detinha o texto geralmente era o sistema religioso ali, o sacerdote. No templo havia poucos detinham cópias. A tendência do povo era ouvir a lei, ouvir a explicação, mas eles não tinham para consulta. Quem estudava, quem consultava era os sacerdotes, os profetas, posteriormente os escribas, os fariseus, mas inicialmente eram os sacerdotes. Os homens comissionados para ensinar eram primeiramente os sacerdotes, guardiões e instrutores da Torá. Então fala-se muito em ouvir a palavra de Deus e não ler, porque o povo tinha que ouvir a leitura. Eles não tinham o texto para ler. A palavra Torá significa instrução, mandamento. E precisava ser ensinada a todos o tempo todo. Samuel recebeu sua instrução de Eli, que era o sacerdote. O menino e posteriormente rei Joás recebeu a instrução do sacerdote Joiada. Ok, então o sacerdote detinha o conhecimento e ensinava ao povo. Os profetas. Os profetas, havia até escolas de profetas. A gente vê Samuel com uma escola de profetas, a gente vê Elias quando chamou Eliseu que tinha um grupo de profetas ao redor dele. Então havia a escola de profetas e o tema principal, com certeza, era a lei do Senhor. E era eles que ensinavam o povo. Após o cativeiro babilônico, surgiram as sinagogas. O templo, só havia um templo. Tudo começou no Sinai, o tabernáculo, que era o centro religioso de Israel. E na época de Salomão, o tabernáculo foi transformado em algo fixo, porque o tabernáculo era móvel, né? Onde o povo ia, o tabernáculo acompanhava, o sistema religioso acompanhava. Quando chegaram na Terra Prometida, precisamente em Jerusalém, a futura capital do mundo, e a cidade que a história bíblica gira, né? Crucificação, ressurreição, ascensão, o início da igreja, tudo em Jerusalém. O milênio será em Jerusalém. E havia um templo, era o centro religioso fixo. Mas, a partir do cativeiro babilônico, que Judá, a única tribo sobrevivente, foi deslocada para a Babilônia, ali, longe do templo, não havia mais sacrifício. Sacrifícios estão relacionados com o templo. Se há templo, há sacrifício. Se não há templo, não há sacrifício. Como o templo foi destruído, eles foram para a Babilônia e lá produziram ou estabeleceram as sinagogas para estudo da Torá, para estudo da lei de Deus. E quando voltaram, trouxeram essa ideia e até hoje, nas principais cidades do mundo, onde houver pelo menos 10 homens judeus, pode haver 200 mulheres, mas onde houver 10 homens judeus, que é pré-requisito, pode ter uma sinagoga. As principais cidades do mundo têm sinagoga, pelo menos uma, que é o centro religioso dos judeus. Não tem nada a ver com sacrifício, é só estudo da Torá. Eu não sei bem a liturgia de um... Dependendo do evento, né, tem uma liturgia, mas deve ter seu louvor, deve ter seu estudo da Bíblia. As paraxá, né, parashot, que eles dividiram a Torá em 52 partes, cada parte é uma paraxá, e existe a paraxá da semana. Você pode procurar no Google. Toda semana eles estudam uma paraxá, um texto do Pentateuco.
E a sinagoga se tornou não só um centro religioso, como, na ausência do templo, ou mesmo quando Zorobabel reconstruiu o templo, só havia um templo lá em Jerusalém, então precisava de centros religiosos nas outras cidades. Aí a sinagoga supriu essa necessidade. Não para sacrifício, apenas estudo da Torá. A educação do menino judeu passou a ser a sinagoga. É interessante observar que houve períodos de governos mundiais, né? Nós temos a Babilônia, depois veio a Pérsia, depois veio o Império Greco-Macedônico e depois o Romano. E cada um deixou a sua influência. No período grego de Alexandre o Grande e a sua sucessão, foram seus generais, a língua grega se expandiu, a língua grega prevaleceu, chamada língua cultural do mundo antigo. E segundo a gente estuda, todo mundo romano, né, no caso do Novo Testamento, todo mundo romano compreendia o grego, que era a língua cultural. E os judeus longe da Judéia, longe ali da Terra Prometida, eles falavam grego. E a Bíblia hebraica foi escrita em hebraico, por isso que é Bíblia hebraica. Bíblia dos judeus, Bíblia judaica, escrita em hebraico. E os judeus não falavam mais hebraico. O hebraico no falar foi substituído pelo aramaico, e o pessoal sabia aramaico, não sabia hebraico. E os judeus fora da Terra Prometida passaram a falar ou compreender o grego. E eles precisaram então traduzir a Tanakh, que é toda a Bíblia hebraica, os 39 livros, para o grego para poder estudar. Então isso aqui foi fundamental na educação do povo judeu, até mesmo na expansão da igreja no primeiro século. Você vai ver que surgiu no ano 280 a.C., por iniciativa dos judeus de Alexandria, norte do Egito, a tradução grega da Bíblia hebraica. Então, os livros canônicos, que foram canonizados posteriormente, os 39, mais alguns livros não canônicos, foram traduzidos para o grego e passaram a formar um conjunto de livros chamado, olha aqui, ó, Septuaginta, LXX. Quando você lê no texto LXX, leia Septuaginta. Igual na escola dominical estava escrito LXX, ele falou: irmãos, porque está escrito na LXX? Não, não é LXX. Se você encontrar LXX, leia Septuaginta, tá? E essa é a Bíblia da igreja do primeiro século. Os judeus que não falavam aramaico, os judeus que falavam aramaico e não falavam hebraico, eles tinham como não só fonte de consulta, mas fonte de ensino para todo mundo romano, a Septuaginta. Eles usaram a Septuaginta para facilitar principalmente a pregação para o mundo romano, que culturalmente entendia, em todo o Império Romano se entendia o grego. Educação no judaísmo. Houve uma época que eu cria que o cristianismo era a continuação do judaísmo. O judaísmo veio até Cristo, Cristo começou o cristianismo. Então o cristianismo é a continuação do judaísmo. Até eu poder compreender melhor o judaísmo, e hoje, diante do que eu conheço do judaísmo, eu digo que a religião pré-cristã não é o judaísmo, a religião pré-cristã é a religião dos profetas, dos sacerdotes fiéis. A religião do povo fiel de Israel. Não é nem a religião de Israel, porque a religião de Israel é o politeísmo. Israel se tornou uma nação politeísta, foi curada do politeísmo lá na Babilônia. Vocês querem ídolos? Vocês querem deuses? Vou dar um monte para vocês. E ali choraram amargamente e reconheceram o pecado deles e voltaram monoteístas. Até hoje. Eles não aceitam o Messias Jesus, mas eles não admitem outros deuses. Eles não admitem. Eu lembro que num perfil de Facebook eu estava aprendendo, mas caí na besteira de argumentar sobre a Trindade. Eu fui expulso do grupo judeu. Eu não sei eu não conhecia, porque eu estava aprendendo, né, como é que funcionava o judaísmo. E aí eu defendi a Trindade, gente, num grupo de judeu. Para eles, Trindade é triteísmo, 3 deuses, é politeísmo. E aí eu fui desligado, que eu não consigo entrar mais. Fui expulso, mas merecidamente, né, porque eles não querem saber mais de outros deuses.
Então o judaísmo é a religião antiga, mas contaminada por outros escritos. Por isso que o judaísmo não reconheceu o próprio Messias, porque eles estavam influenciados por ensinos rabínicos e outros ensinos, como o Talmud. O Talmud, veja bem, Moisés escreveu um texto, que é a Torá, mas segundo o judaísmo, Moisés também falou, ensinou uma tradição oral que foi passada de pai para filho em paralelo com o texto bíblico. E essa tradução oral, segundo o judaísmo, tem a mesma autoridade do texto escrito. Olha, aí começa a estragar. Então tem o texto escrito e tem o texto oral, ambos de Moisés, segundo o judaísmo. E essa tradição oral que partiu de Moisés e chegou até os rabinos, deu origem ao Talmud. O Talmud é a Mishnah, que é a lei oral, que foi registrada em um determinado momento, alguém escreveu, e a Gemara, que é o comentário da Mishnah. Então isso, a partir do momento que essa tradição oral foi aceita, passou a conflitar com a revelação. E o Senhor Jesus disse, por causa da vossa tradição, vocês invalidaram os mandamentos do Senhor. Porque a inspiração está no texto escrito, toda escritura é inspirada, não toda falação é inspirada, toda escritura. Houve um zelo pelo texto escrito e não pelo texto falado. E a partir daí que eles chegaram a uma religião que não reconheceu o próprio Deus. Já pensou uma religião que não reconhece o próprio Deus? Chega o Senhor Jesus numa igreja e é expulso? É mais ou menos isso. Não, você some daqui porque você é muito revolucionário, muito ortodoxo, muito liberal, some daqui. Seria mais ou menos isso, a igreja pôr o Senhor Jesus para fora, se ele se materializasse e viesse como uma pessoa carne e osso. E foi o que aconteceu com o judaísmo. Então hoje eu não digo mais que o cristianismo é a continuação do judaísmo. Hoje eu digo que o cristianismo é a continuação do pré-cristianismo, defendido pelos profetas de Deus, sacerdotes de Deus, a família de Deus, o povo de Deus dentro de Israel, que sempre zelou por esse texto. O ensino da igreja no primeiro século, quando o Senhor Jesus disse, fazei discípulos em todas as nações, ele está dizendo, ensine. A missão da igreja é educadora. Ensine. Ensine o que eu tenho falado, ensine o que a Bíblia hebraica, ensine o que os apóstolos vão passar para vocês. Porque o Senhor Jesus não ficou com a igreja no primeiro século, né? Quem ficou com a igreja no primeiro século foram os apóstolos. Por isso que é falado assim, doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo passada para os apóstolos. Mas quem esteve ali no púlpito ensinando a igreja foram os apóstolos. Por isso que se fala doutrina dos apóstolos, que é a doutrina do nosso Senhor. E eles se dedicavam, olha a igreja de Jerusalém no início, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, olha aqui, é o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. E isso resultou em qualidade. Guarde isso, o ensino da verdade resulta em uma igreja com qualidade. E uma igreja com qualidade vai se envolver com a comunidade, vai abençoar a comunidade, vai compartilhar essa verdade. O ensino na igreja expandida, você pode ver alguns versículos, tornar-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Ó, eles não liam, né? Era ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Paulo a Timóteo, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Então eu, Paulo, te ensino, Timóteo, você ensina a pessoas idôneas, que guardem, preservem, vivam e ensinem para outros, que vão ensinar para outros, que vão ensinar para outros. E isso funcionou tão bem que estamos aqui em Colombo 2021, século 21, estudando o texto sagrado. E não pode parar em nós. Aproveite todas as oportunidades para ensinar. Para uma pessoa, para 1000, para 1 milhão, não importa. Deus te deu uma oportunidade, ensine a palavra. Ah, minha classe hoje só vieram 2 pessoas. Ensine para 2. Só veio uma pessoa. Ensine para 1. Ou vai ter quórum mínimo agora? O Senhor Jesus ensinou para Nicodemo sozinho, por que você não pode ensinar para 1 aluno só? Valorize quem veio, porque se você não ensinar para 1, sabe quando que esse 1 vai voltar? Never. Não, você veio, vou te valorizar, vou te ensinar a palavra. Eu já ensinei, irmãos, para 1000, eu já ensinei para 1.
Ensinar é pré-requisito para ser um obreiro, para uma obreira, né? É necessário, olha que legal, é necessário, portanto, que o bispo seria o crente idôneo, maduro. Idôneo não é idoso, idôneo é caráter. Idôneo, maduro, que a própria igreja reconhecia como tal. Então ele era reconhecido como presbítero. E presbítero no primeiro século seria igual a bispo, que seria um supervisor, um episcopos, né? Um supervisor geral. Uma pessoa madura a ponto de liderar ou orientar os demais. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Nem todos têm um ministério de ensino. Ministério de ensino é o ministério para aprender. Ministério de ensino é o ministério que começa com um desejo profundo de aprender. E a pessoa é tão abençoada pelo aprender que ela não consegue reter, ela precisa passar. Então, no hebraico, lamad pode ser traduzido por aprender ou aprender intensamente. Aprender intensamente é traduzido por ensinar. Então, quem é que ensina? Quem aprende intensamente. Então, nem todos terão ministério de ensino, mas todos na igreja precisam estar aptos a ensinar. A igreja foi, para a igreja foi dito, façam discípulos no mundo todo. Para a igreja, ensinem no mundo todo. Aqui está o uso da Septuaginta, que eu já falei ali, né? A sua origem. A Septuaginta, né? Septuaginta, né? Não é essa outra. Agora, prática educacional, eu não vou falar muito, porque é só você dar uma boa lida. O que é comunicação? No processo de comunicação, há o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal, o contexto. E é interessante, né? O emissor tem que conhecer o que está dizendo, o receptor tem que estar interessado em ouvir. Ninguém consegue ensinar quem não quer aprender. Nem Deus consegue ensinar quem não quer aprender. Por isso que ele diz assim, quem quiser ouvir, ouça. Quem tiver ouvidos, ouça, mas todo mundo tem ouvido. Quem quiser dar ouvidos à minha palavra, né? Nem Deus ensina quem não quer aprender. Então o receptor tem que estar atento. A mensagem tem que ser compreendida. Você tem que codificar. Se você for falar com uma criança, é uma mensagem. Vou falar da morte de Cristo. Do sacrifício de Cristo, morte e ressurreição. Se eu for falar para uma criança, eu uso uma linguagem. Se eu for falar para um adulto, eu uso outra. Se eu for falar para o inglês, eu falo inglês. Se eu for falar para o japonês, eu uso o japonês. E eu tenho que adequar a mensagem ao receptor. E a gente tem que cuidar também dos ruídos. O gráfico está explicando. O emissor envia uma mensagem com um código dentro de um contexto para o receptor. Se um desses elementos falhar, o processo de comunicação falha. Não, eu estou aqui falando. Eles aprenderem é problema deles. Não. O professor tem que estar atento todo o processo. Se alguma dessas caixinhas aí não funcionar, todo o processo vai por terra. E repetindo o que eu sempre digo, eu ensinei não o que eu disse, mas o que você aprendeu. Então eu não posso transferir o problema para você. Eu ensinei, o problema é teu. Eu ensinei o que você aprendeu. Barreiras à comunicação. Isso aqui é complicado, irmãos. A barreira física pode ser um barulho muito alto, objeto que cai no chão. Eu estou aqui gravando e sempre quando passa um carro, uma sirene, um cachorro, eu tenho que parar. Quando é baixinho até toco o barco, mas porque se tiver uma sirene, se tiver o cara da pamonha, se tiver um abençoado do gás que vem buzinando, parece um louco, eu tenho que parar, porque isso vai distrair você. Você vai perder o foco no que eu estou falando e vai prestar atenção no louco do gás. Eu sei, tá querendo ganhar o pão dele, mas precisa buzinar tanto. Pô, se você conhece o rapaz do gás, irmão, fala pra ele dar uma buzinadinha. Olha o gás, não sei o que. Lá em São Paulo era assim, olha o gás. E todo mundo saía para comprar gás, porque era o único jeito de comprar gás. E o abençoado vem buzinando que é um louco, rapaz. Eu não compro o gás dele, não. Me desculpe.
É normal o pessoal chegar assim, mas Maurício, traz uma palestra para os jovens. Eu falei, tá, tranquilo. Onde? No parque. Eu falo, lá tem um local adequado para passar palestra? Tem, debaixo de uma árvore. O irmão Maurício não é humilde de pregar debaixo de uma árvore? Não é questão de humildade. Imagina, eu dando uma aula, dando uma palestra para jovens, e ao redor, gente andando de skate, andando de bicicleta, jogando bola, brincando, e eu lá falando. Isso são distrações. Então o ambiente é inadequado. Então eu já acordo, falei, não tem como dar uma palestra. É igual minha esposa reclama muito, né, que às vezes ela foi chamada para dar uma palestra em chá de mulheres, né? Aí fica as mesinhas, uma mulher de frente para outra, ela falando lá, cheia de comidinha. Você acha que elas vão ficar prestando atenção em quem quer que seja que esteja falando? Uma de frente para outra, já tá favorável a esse cara ir conversando. Comida. O crente não bebe, mas come um monte. E aí fica aquele burburinho, ou conversando, ninguém ouve nada. Então o ambiente é inadequado. Tem que observar isso. Eu fui numa igreja, eu tinha classe escola dominical, era um sábado à tarde. Escola dominical não, IBADEP. Era um sábado à tarde. E eles estavam demolindo o muro para ampliar a igreja. Aí tava alguém com a marreta lá, pá. Mas Maurício, a aula vai ser lá atrás porque aqui estamos derrubando o muro. Eu falei, tranquilo, fui lá atrás. Aí comecei a aula. Pá, barreta lá derrubando o muro. E eu tentando falar. Eu falava alto, o pessoal não ouvia direito, eles me perguntavam, também não conseguia ouvir. Mas vamos lá, em nome de Jesus, vamos vencer a marreta. Só que era do lado de uma cozinha. Aí entraram umas irmãs para fazer o lanche para os voluntários ali da igreja. E conversando. Então imagina, eu dando aula, marreta, e as irmãs pipi, conversando. Aí passou um rapaz na minha frente assim com um trombone e subiu, que era uma edícula, né? Aí eu gelei, falei, perguntei pro pessoal, o que ele tá com um trombone subindo? Não, é que é aula de música agora. Aí daqui a pouco... Então imagina, pipi, tu. Irmãos, a aula do IBADEP são 2 horas. Com 1 hora eu falei, chega, vambora. Não, irmão, não sei o que. Você tá ouvindo o que eu tô falando? Não, eu não tô ouvindo o que vocês estão falando, então vamos pra casa. Não tem outro local. Tem outro local? Não tem, então vamos pra casa. Então eu tenho que observar o ambiente. Tem um ambiente adequado, um ambiente inadequado. E você tem que observar isso. Não adianta ficar falando. Às vezes eu assisto alguma série, às vezes eu vejo alguma reportagem na TV, que as pessoas conseguem ler nas suas expressões faciais, corporais, o que você realmente está dizendo. Então, pela maneira como a pessoa fala, gesticula, principalmente o rosto, né? Detalhezinhos sutis, a pessoa aprende a ler na expressão corporal a verdade, o que ela realmente está dizendo. E tem esse livro aí que você consegue fazer o download aí da internet, quem tiver interesse eu passo, PDF. E ele mostra isso, né, de uma forma assim simples, mas ele mostra como que o corpo fala. E você tem que observar o corpo do teu aluno. Eu acho interessante, né? O pregador prega, o pessoal tá assim. O outro conversando. Hoje em dia o pessoal pegou o fone, fica assim, ó. Ele não tá nem aí contigo, ele tá lá no Instagram, Facebook, sei lá, no WhatsApp. Porque eu tenho Bíblia no celular, mas Bíblia no celular você fica assim. Agora começou a fazer muito isso, já entrou no Facebook. Então o pregador tem que observar a reação do povo. É a hora de mudar a metodologia da pregação, do ensino, é a hora de parar, é a hora de... Alguma coisa tem que ser feita, porque o povo desconectou. Atenção. Criançada andando, correndo. Tem igreja, que meu Senhor. As criançadas mandam mais que o pastor. Eu não sou importante, mas o que eu estou pregando é importante. Então,
2 vezes na minha vida que eu deixei as crianças pintar e bordar e me arrependo até hoje. Todas as outras vezes eu tive que dar uma parada e falei, senhores pais, por favor, responsáveis, cuida da criança, não deixa ela andando, está prejudicando a aprendizagem. É indelicado? É, mas a palavra de Deus tem prioridade. E eu não vou deixar criança subir no púlpito, mexe na cortina e grita. E os pais jogando as crianças para cima e a criança dando risada e o pregador pregar. Ai, irmãos, o que é isso? Isso são ruídos, né? Eu voltei pro ruído, né? Mas vamos falar da linguagem corporal. Então observe os olhos, os rostos, olhe para todos. Seja igual um ventilador, né? Olhe para todos. Se tiver galeria, às vezes eu esqueço da galeria. Olhe para todos, seja um ventilador. Não foque numa pessoa só. Se for mulher, aí complica mais, porque às vezes eu, quando prego, eu não presto nem atenção em quem está na minha frente. Eu estou preocupado com o que eu disse, com o que eu vou dizer, para não falar besteira, que eu às vezes olho e não vejo. Mas eu procuro. Agora, já pensou se eu fixo e numa mulher ainda? Eu apanho da minha esposa e apanho no marido dela. Você tem que tomar cuidado. Eu tinha um dirigente, tadinho, ele tinha um cacuete de ficar assim, ó, pescando. E veio o marido de uma irmã lá, ó, por que você fica piscando pro minha esposa? Porque ele olhava para a irmã, mas é cacuete. Ele fazia isso com homem, com mulher, mas a irmã achou que ele estava dando em cima dela. Então toma cuidado com essas coisas. Parece brincadeira, mas é real, irmão. Até que conseguimos provar pro marido que era cacuete, né? Olha aí, ó, dá uma boa olhada, não vou chover no molhado. Veja bem, quem está interessado na sua aula, quem está correndo de você, né? E não é para desistir, muda a estratégia. Tá sentado, se levanta. Tá falando baixo, fale alto. Tá lendo muito, começa a interagir com o povo. Mude a metodologia. Se o povo demonstra desinteresse, mude a metodologia. Agora, se o povo já está cansado, 3 horas te ouvindo, pelo amor de Deus. É melhor deixar o povo com aquela sensação de quero mais do que não aguento mais. É isso aí, pessoal. Que Deus te abençoe, estude bem, acompanhe com a apostila e que o Senhor nos guarde, né, nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Shalom a todos.